Olá, eu sou Tárcia Quilião, advogada, e vou auxiliar você, síndico, a resolver todos os seus problemas do condomínio com base na lei. Oi pessoal, tudo bem? O tema de hoje é um tema bastante interessante, como os demais temas que nós já tratamos aqui nesse canal, porém é um tema que é corriqueiro e é dia a dia nos nossos condomínios e na nossa vida diária. Dano moral. Minha gente, tem julgados que já condenaram moradores a R$30 mil de indenização de dano moral a síndico e administradoras de condomínio que foram imputados falsas acusações. Tem que tomar cuidado aí. Esse instituto é bastante sério e é desse tema que nós vamos tratar hoje nesse vídeo. Vamos lá. O dano moral, ele surgiu em 1988 com o advento da Constituição Federal. O dano moral, ele é bastante recente, ele tem 31 anos de idade. É um dos institutos bastante complicados e difíceis de se aferir o dano moral. Por quê? Por duas razões. Primeiro, a função ressarcitória que ele tem. Ele tem um cunho ressarcitório. Quando você utiliza-se do Instituto do Dano Moral, é para ressarcir um abalo moral que você sofreu. E aí que está o grande problema de se aferir, de se verificar, se mensurar em valores o que é um dano moral para um e o que é para outro. Então, na função ressarcitória, como nós falamos, olha-se para a vítima com a gravidade objetiva do dano. O que ela padeceu, o que ela sofreu, do que ela foi exposta. Na função punitiva, que tem outra característica do dano moral, é uma função para se desestimular a continuidade de que esses episódios ocorram. Então ele tem um cunho punitivo, então ele se representa de modo que a indenização represente uma advertência, um sinal de que a sociedade não aceita aquela postura daquele determinado indivíduo e daquele determinado tipo de situação. Então essas são as duas grandes funções do dano moral, ressarcitória e punitiva. Nós não concordamos com esse tipo de postura, E a outra, ressarcitória, é quanto vamos conseguir mensurar a dimensão do sofrimento sofrido pelaquela pessoa. Então o dano moral, ele veio de um total desconhecimento até uma ameaça corriqueira de que qualquer discussão hoje em dia possa ocasionar um dano moral, até por conta de poucos anos que ele existe ainda no nosso direito. Então, como falei, ele chegou no Brasil com o advento da Constituição Federal em 1988, que visa preservar a honra dos cidadãos. De lá para cá foi sendo cada vez melhor entendida, pelos juristas e pela população, a configuração do dano moral. Mas vale a pena lembrar aqui, pessoal, que nem tudo é dano moral e nem tudo engloba o dano moral. E nesse vídeo a gente vai tratar das situações que poderiam ocasionar dano moral e das situações que não é dano moral no âmbito do direito condominial, no âmbito da nossa vida, no dia a dia dos condomínios, que é os nossos assuntos aqui. Então o dano moral, ele é difícil de ser comprovado, Geralmente é necessário provas como e-mails, cartas, material escrito, testemunho de outras pessoas para se configurar o dano moral, para se configurar que determinada pessoa passou por uma situação vexatória, por uma situação de humilhação, por uma situação de exposição desnecessária de fatos que por vezes nem são verdades, Existe uma diferença entre dano moral, calúnia e difamação, e há que se diferenciar também a difamação, a calúnia e o dano moral. É importante aqui que a gente faça essa diferenciação para que se verifique que nem sempre tudo é dano moral. A difamação, por si só, ela caracteriza por imputar um fato, um crime, a um terceiro. Como dizer que uma pessoa trabalha pouco ou faz um serviço de maneira relaxada. Então, isso é uma difamação. Esse fato não pode ser crime. Veja bem, a difamação é imputar um fato que não é crime. A calúnia consiste em atribuir crime a terceiro. Então, eu estou dizendo que determinada pessoa é um ladrão. Isso é calúnia. Então, os substitutos. Injúria. Estou imputando um fato que não é crime a terceiro. E calúnia. Estou imputando um fato que é crime a terceiro. A diferença, porém, é que o dano moral é julgado na esfera civil e os crimes de difamação e calúnia são julgados na esfera criminal. Ou seja, é possível um xingamento infundado possa ser julgado tanto quanto dano moral, como difamação ou calúnia. E agora, o que consideramos dano moral
e o que não consideramos dano moral. Lá vai. Configura dano moral. Morador ou síndico chamar funcionários de incompetente, de ladrão ou de qualquer outro adjetivo que mine a sua moral, ética ou honra. Isto configura dano moral. Primeiro item. Segundo item que configura dano moral. Morador ou síndico ser agressivo ou agredir funcionário ou condômino. Configura dano moral. Morador insinuar que síndico obtém vantagens financeiras do seu cargo. Configura dano moral. Morador ou síndico usar as redes sociais para agredir e denegrir a imagem de outro. Configura dano moral. Redes sociais, leia-se Facebook, Instagram, WhatsApp. E depois eu vou ler um julgado para vocês aqui no final desse vídeo de moradora que foi condenada a ressarcir 30 mil reais por ofensas em WhatsApp. Configura dano moral. Construtora atrasar a entrega das unidades. Configura dano moral. Síndico afixar o nome dos inadimplentes no quadro de avisos do condomínio. Então ali são 6 pontos chaves aqui que eu destaco que configuram dano moral no nosso âmbito condominial. Agora, não configura dano moral. Chamar atenção, claro, sem ser mal educado, de funcionários. Protestar título em atraso não configura dano moral, desde que feito de acordo com a lei e que a convenção preveja a possibilidade de protesto de título em atraso. Pedir para ter acesso a documentos do condomínio não configura dano moral. Constar o nome dos inadimplentes no boleto recebido em casa. E aí que eu digo assim, as unidades, né, que estão ali, tem às vezes você solicita esse é bem relativo esse item, tá, pessoal? Porque você pode constar a inadimplência. Então, digamos, determinado condomínio tem hoje 5 mil de inadimplência. Isso pode constar no boleto. E no seu próprio boleto, digamos que eu esteja devendo e no meu boleto constam em atraso o boleto da referência 04/2019. Isso não configura dano moral, tá, gente? Até porque isso é interessante que se tenha isso registrado no boleto, essa informação, porque às vezes passa despercebido pela pessoa que deixou de pagar o condomínio, então ali tem a informação de que ela tá com uma taxa em atraso e isso não configura dano moral. Discussões verbais com apenas 2 pessoas sem testemunhas não vai conseguir configurar dano moral. Há uma discussão muito grande também com relação a dano moral com os funcionários, tá? Tem que se ter muito cuidado com os funcionários, com a forma como você trata e se reporta aos funcionários. É necessário, né, que se tenha muita transparência no tratamento com os funcionários, que determinadas advertências ou eventuais suspensões sejam lavradas, fundamentadas, tá? Não exponham o funcionário na frente de outros funcionários. O seu serviço não está sendo bem feito. Chame a pessoa, né, em separado e passe isso. Então, assim, não é interessante expor o funcionário ao ridículo, à situação vexatória de que ele não está desenvolvendo bem as suas atividades. Tá? Então o dano moral é um instituto de uma linha muito tênue, vocês podem ver que algumas coisas configuram e outras não. E o ressalvo que eu faço aqui é que independente do dano moral ou não, é importante que se preze o respeito nas relações, não só condominiais, mas nas relações da sociedade em si. É importante que as pessoas respeitem as opiniões divergentes. Não é pelo fato de algum morador não concordar com o posicionamento de um síndico numa assembleia que isso vai configurar dano moral. Evidentemente que desde que tais argumentos de que ele não concorda com a gestão do síndico sejam expostos de forma profissional, de forma transparente, sem ser agressiva, sem sugestões, entende? Às vezes parece, estou achando muito estranha essa prestação de contas. Não, então coloca, pontua, olha, não entendi por que não foi recebido tal valor, por que foi pago a maior, por que foi contratada essa empresa que nós já havíamos dito que não era para ter sido contratada. Então, quando for colocar alguma objeção com relação à prestação de contas do síndico ou à gestão do síndico, coloque de forma profissional, não pessoalize isso, para evitar que se configure um dano moral e lá na frente ter que responder por um processo. Então aqui eu tenho algumas jurisprudências que eu vou passar para vocês, bastante interessantes, né? Essa da 5ª Vara Civil da Comarca de Taguatinga, ela condenou uma moradora ao pagamento de 6 mil reais ao síndico
Por quê? Porque essa moradora, ela deixou no livro de ocorrências do condomínio acusações graves contra o síndico. E o síndico, evidentemente, entrou na justiça, né, para ver o seu direito pleiteado, né, inclusive as agressões que ela havia colocado, né, há registros no livro de ocorrências chamando o síndico de burro, de cínico, de que está evidente a roubalheira. Então o síndico ajuizou a ação e teve êxito no sentido de condená-la ao pagamento de R$6.000 a título de dano moral, tá? Quinta Vara da Comarca de Taguatinga. Então, a magistrada, né, ela julgou e afirmou na sentença o seguinte, vou pedir licença para ler. Entendo que as expressões utilizadas pela ré foram desproporcionais aos fatos ocorridos, haja vista que não houve qualquer prova no sentido de que o autor tenha problema de retardo mental, porque ela chamou ele de retardado na coisa, ou que não trabalhe, ou que tenha havido omissão em sua administração, ou desvios na aplicação do dinheiro do condomínio. Mesmo que todos os fatos indicados fossem verdadeiros, não daria a ela o direito de ofender o síndico. Então, muito cuidado com o que é dito, com o que é escrito, com o que é falado a respeito da conduta, da gestão das pessoas. Evitem colocar as pessoas em situações vexatórias, evitem levantar falsas acusações com relação à gestão de um síndico. Coloquem que vocês estão tendo dúvidas com relação à prestação de contas, coloquem que vocês estão tendo dúvidas com relação à gestão, como está sendo feito o dinheiro do condomínio, mas não fique afirmando, não afirme coisas das quais vocês não têm condições de provar, sob pena de responder um processo. Tem outra ação também de dano moral contra o condomínio, né? Que o condomínio que celebrou um acordo de parcelamento do débito e mesmo assim teve o número da sua unidade condominial lançada nas relações de cotas em aberto. Também ali o autor ingressou com uma ação contra o condomínio, mas nesse caso ele não teve êxito porque ele não comprovou que tinha comunicado o feito dos pagamentos. E o condomínio agiu no exercício regular do direito, que é cobrar as taxas. Então ele foi cobrado de coisas que ele havia alegado que tinha pago, porém não juntou nos autos o pagamento. Então não houve aqui dano moral. Outro caso aqui, ação de dano moral de funcionário de condomínio contra o síndico. A circular foi enviada pelo síndico, né, dando conta que o autor tinha sido demitido por prática de fraude. Então o síndico havia lavrado um comunicado aos condôminos dizendo que aquele funcionário seria demitido por conta de fraudes. E aí foi caracterizado o dano moral, porque expôs, uma vez que não tinha nem critérios de razoabilidade com relação àquela demanda, aquele ofício que o síndico passou, e outra, ele não tinha nem como comprovar isso, e o funcionário ingressou na justiça e teve dano moral assegurado. Outro caso que eu acho interessante da gente tratar aqui, aplicação de prática de condômino antissocial, tá? Nesses casos foi comprovado, né? O condômino antissocial ingressou na justiça pedindo dano moral. O síndico havia lavrado corretamente as advertências e as multas com relação à postura dele no condomínio e aí não foi caracterizado o dano moral. Por que eu trago essas jurisprudências aqui para a gente debater? Porque é muito tênue a linha entre conseguir um dano moral, configurar um dano moral e não configurar. Então, sempre digo, tem que haver prova do que você está alegando, tem que haver prova material do que você está alegando, né? Se tem coisas escritas, como o caso, o exemplo muito categórico, muito claro de dano moral foi no sentido da condômina ter escrito que o síndico estava fazendo roubalheiras no livro de ocorrências, né? E quando, na verdade, na gestão das contas do síndico foram aprovadas, ela simplesmente porque não tinha um apreço à forma de gestão do síndico, se achou no direito de chamá-lo de ladrão no livro de ocorrências, né? E aqui eu tenho uma outra jurisprudência mais recente desse ano, de 2019, onde os administradores de condomínio foram indenizados por ofensa no grupo do WhatsApp. Foi uma administradora de condomínio que havia sido ofendida pelo grupo do condomínio, né, por WhatsApp, e ela recebeu uma indenização de R$30 mil em primeiro grau. Em segundo grau, a indenização baixou para 15 mil, porque os desembargadores acharam elevado o valor. Mas enfim, né, os réus ali, no caso, os condôminos no grupo de WhatsApp, eles extrapolaram o seu direito à livre manifestação. Essa foi a posição do juiz, no sentido de que, muito embora você tenha direito de se manifestar, a linha é muito tênue em você extrapolar e ofender
o dano moral aos outros, né? Então, assim, essa linha de manifestação, ela é muito tênue, ela não pode perder o respeito, né? Passando dos limites legais e passando a ilicitude, o que causou danos à honra dos autores e da empresa dos autores. Então, ali, em segundo grau, foi chancelado em R$15 mil a ação de indenização para a administradora do condomínio que foi moralmente agredida via grupo de WhatsApp do condomínio. Então, o nosso recado aqui é para que tome muito cuidado nas suas manifestações, quando vocês levantarem alguma subjetividade com relação a alguma conduta de um síndico, esteja ciente de que tudo isso tem que ser feito comprovadamente. Não basta você sair por aí dizendo que determinada pessoa, pelo fato de você não simpatizar com a gestão da pessoa, sair por aí dizendo que o síndico rouba ou que o síndico como disse ali aquele processo, tem retardo mental, é retardado, é notória roubalheira. Então, quando você for passar uma acusação desse tipo, tenha prova suficiente para poder se defender e lá na frente não ter que ser responsabilizado e condenado ao pagamento de um dano moral. Esse é o tema de hoje, que eu acho extremamente relevante e um tema para vocês refletirem sobre a conduta de vocês nos condomínios, tá? Se você gostou desse vídeo ou tem algumas dúvidas, deixe nos comentários. Também eu peço que ative o sininho de notificação para quando tiver vídeos novos você receba em primeira mão os nossos assuntos aqui. Um grande beijo para todos e até a próxima!